Olá, muito boa noite. Que bom que estamos reunidos novamente para uma palestra online da nossa Casa Espírita, Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos unidos na paz e no amor do Mestre Jesus. Que a espiritualidade trabalhadora da nossa casa venha até nós, derramando muitas boas energias, bons fluidos na nossa casa, na nossa família. Hoje temos a palestra do seu José Maria, iniciando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o homem de bem. Mais uma importante lição que Jesus nos deixou e que Kardec explicou no Evangelho segundo o Espiritismo, sob a ótica da doutrina espírita, nos ensinando a praticar o bem, como nos comportar enquanto espíritas na sociedade moderna. Agradecemos mais uma vez a todos que colaboraram com a campanha do Quilo da Nossa Casa. Pudemos entregar na última semana as cestas básicas para as famílias atendidas. Mais uma vez agradecemos então a todos e quem quiser continuar colaborando, segundas-feiras a casa está aberta para receber as doações dos alimentos, dos mantimentos para compor a cesta básica. Vamos acompanhar então a palestra do senhor José Maria. Retornaremos no final para as nossas vibrações. Boa palestra a todos. Olá, nós temos aqui no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição de Mateus, que diz assim: caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Para sedes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque vos não amais senão os que vos amam? Que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisto de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E em seguida, tem um comentário dos Espíritos muito interessante que diz assim: desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível, mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso mostra que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhe disse: sede logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. E a seguir nós temos o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas
ou são expiações. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. É indulgente para com as fraquezas alheias. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência. O homem de bem, enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Todos os ensinamentos do Cristo, seja através dos seus exemplos de sua vida, ou seja através de suas parábolas, dos seus ensinamentos diretos nos textos do Evangelho, nos conduz à compreensão dos nossos semelhantes, o perdão das ofensas, a aceitação da presença dos nossos semelhantes ao nosso lado. E, portanto, todos nós temos que nos conscientizar de que detemos uma grandiosa responsabilidade no âmbito das experiências do dia a dia que nos conduz para Deus, porque é através dessas experiências que adquirimos o conhecimento e melhoramos as nossas condições morais, e sabemos que a evolução se caracteriza pela evolução moral, pela aquisição de conhecimentos. Portanto, estejamos sempre atentos para prestarmos o máximo de atenção aos ensinamentos do Cristo, para que no âmbito do relacionamento sejamos capazes de substituir as nossas alienações do passado por informações novas, por novidades doutrinárias, por ensinamentos que irão nos fortalecer intimamente, irão fazer com que nos renovemos para o bem, contribuindo decisivamente para o progresso da sociedade humana. Portanto, hoje nós sabemos que existem conceitos no ambiente da sociedade para determinados fatores que fazem parte das doutrinas que os Espíritos nos ensinam. E sabemos, evidentemente, que existem mudanças nesses conceitos e devemos estar atentos aos conceitos do Evangelho de Jesus, aos conceitos da doutrina dos Espíritos, que nos conduz a entender melhor os ensinamentos dos abnegados trabalhadores da seara do Cristo, que vêm através da psicografia, através da mediunidade de um modo geral, nos trazer o conhecimento a fim de darmos uma contribuição efetiva para o progresso. Vejamos, portanto, um conceito do chamado homem de bem no ambiente da sociedade e do mundo. O que seria o homem de bem? O homem de bem é aquele que não fere os códigos de ética da sociedade humana. É aquele que não pode ser enquadrado nos códigos civis da sociedade do homem. É o homem considerado reto e justo, honesto no ambiente familiar, no ambiente da sociedade, de um modo geral. Mas será que o homem de bem, de acordo com uma análise espiritista, com uma análise espiritualista, uma análise da espiritualidade,
Será que coincide exatamente com aquilo que a sociedade mundana considera o homem de bem? Evidentemente que não. Existem conceitos diferenciados para as mais diversas palavras. E a frase "o homem de bem" define o seu conceito específico na doutrina dos espíritos. Quando Emmanuel faz referência a este fato, ele diz que o homem considerado homem de bem no ambiente da sociedade humana nem sempre corresponde ao homem de bem segundo os conceitos espiritualistas. E muitas vezes esses homens se encontram no ambiente da nossa sociedade ansiosos por servirem a Jesus e não encontram oportunidades. São irmãos nossos que estão alienados a determinados fatores dos vícios morais da sociedade humana, que não afligem, que não atingem os códigos de ética, os códigos civis, e, portanto, não fere o ambiente da sociedade humana e ele passa a ser considerado sempre como homem de bem. No entanto, para que o homem verdadeiramente seja o homem de bem, além dele ter todas estas qualidades que qualificam-o como homem de bem no ambiente social do homem, ele deve buscar aquilo que os espíritos classificam como a busca da iluminação interior. Então, isso significa o seu esforço evangélico, significa a vontade de servir a Deus inspirado pelo próprio Deus. Portanto, estejamos atentos, estejamos muito atentos para esses conceitos que ocorrem com outras palavras. Infelizmente, não é o nosso objetivo tecer comentários sobre outras palavras que se encaminham para o mesmo conceito. O homem de bem, segundo a análise espiritista, é aquele que detém certas qualidades, é aquele que busca estas qualidades, se esforça por elas, é aquele que, por exemplo, tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria, sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. As leis divinas, ele sabe que são perfeitas, e assim como são perfeitas as leis da química, que envolve uma série de fatores no ambiente do estudo humano, onde já se conhece em profundidade a inflexibilidade dessas leis, nós podemos imaginar como ocorrem com as leis morais. Elas exprimem a bondade infinita de Deus, porém são extremamente justas em tudo. E, portanto, todos os sofrimentos que experimentamos refletem as leis de Deus com justiça e com amor. E, portanto, ele sabe de tudo isso. Um outro fator, por exemplo, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações. Então, saber que é prova ou expiação, qualquer acontecimento que nos aflige, já significa dizer que devemos ser compreensíveis diante de todos os acontecimentos que venham nos afligir, porque não sabemos se é prova ou se é expiação, mas nós sabemos que haverá de ser fatalmente um dos dois, ou prova ou expiações. E os ensinamentos são os mesmos, as atitudes do homem diante da prova e de expiações são os mesmos, é a tolerância, a paciência, a compreensão, o amor absoluto em tudo, com perdão e compreensão de todos os acontecimentos. O homem é então revestido de um amor pelos seus semelhantes, um amor pelo seu próximo. E, portanto, quem ama o próximo, naturalmente ama a Deus. E ele simplesmente faz o bem pelo bem. Ele já habilitou o seu próprio espírito à prática do bem. Ele já cristalizou determinados fatores que fazem com que ele seja induzido à prática do bem. Os espíritos, quando fazem referências a esse assunto, nos ensinam de que, com o tempo, todos nós iremos adquirir esta capacidade de servir simplesmente por amor.
em todas as convicções sinceras, e não lança anátema aos que não pensam como ele. Ele não critica, ele não tumultua os pensamentos daquele que pensa diferentemente de si. Portanto, todos nós estamos subordinados a um ensinamento interessante do nosso caro André Luiz, através das revelações feitas pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. No âmbito da ideologia, seja ela política, seja ela de qualquer natureza, nós só iremos assimilar determinados fatores que caracterizam as narrativas que ouvimos, que condicionam o nosso psiquismo, se já tivermos tendências do passado, através da nossa evolução, da aquisição dos nossos conhecimentos, que irão caracterizar a nossa personalidade, que tende a aceitar aquelas informações. Daí não entendermos porque muitos dos nossos irmãos, que poderiam ser espíritas kardecistas, dando seus exemplos devido ao seu alto grau de inteligência, ainda permanecem em outras faixas de evolução. E porque outros irmãos nossos não conseguem assimilar as verdades políticas de uma nação. Então, se analisarmos, vamos encontrar tudo que justifica as revelações do nosso caro André Luiz. Ele chama de lei do campo mental. Portanto, é a lei divina que regula as nossas convicções. Não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Quer dizer, o homem de bem, dentro dos conceitos espiritistas, ele está sempre enquadrado nesses fatores. Ele não sente o desejo de se vingar. Quando hoje nós observamos no ambiente da nossa sociedade que quase todos nós temos tendências a nos vingar. E às vezes as demonstrações desse sentimento são extremamente sutis. Já conseguimos nos livrar de vinganças, onde a análise de qualquer criatura possa perceber com facilidade as nossas intenções. No entanto, no ambiente do relacionamento humano, nós demonstramos suavemente o nosso sentimento de vingança no diálogo que mantemos com as criaturas, onde entram em jogo, em quase todos os diálogos, evidentemente, a defesa do nosso pensamento, a defesa dos nossos direitos, a defesa dos direitos de alguém que amamos e, portanto, damos demonstrações sutis de que ainda somos portadores do sentimento de vingança. Quando alguém está, por exemplo, em um ambiente fazendo ofertas disso ou daquilo, devido a uma série de fatores que ocorrem no ambiente social, e alguém o contraria, de imediato ele sabe gerar um sentimento, um pensamento, uma atitude quase que imperceptível que denota claramente o seu sentimento de vingança, que naquele momento, naquele instante, se concretiza diante do seu semelhante, diante daquele que naturalmente faz uma reivindicação e às vezes muito justa. E, portanto, temos que ficar também atentos de que o homem de bem, segundo o conceito espiritista, segundo o conceito da espiritualidade, inclui aquele que sabe raciocinar para agir e dar demonstrações de amor ao próximo no ambiente do relacionamento humano. Esse homem de bem quase sempre é indulgente para com as fraquezas dos outros. É aquele que não dá demonstrações de percepção ativa das fraquezas alheias, daqueles que estão ao seu lado, no ambiente da sociedade dos homens. É aquele que sabe se relacionar, disfarçando sinceramente o reconhecimento dos erros do seu próximo e que, através de um relacionamento aceitável, ele consegue, então, fazer com que o nosso irmão compreenda os seus próprios erros. Quer dizer, ele é capaz de disfarçar as suas atitudes e induzir automaticamente os nossos irmãos a reconhecerem os seus próprios erros, se esta é a sua intenção. Caso ele simplesmente continue a se relacionar
ele utilizará certamente palavras e sentimentos de amor ao próximo que serão demonstradas espontaneamente aos nossos semelhantes no âmbito do relacionamento desta natureza. E, portanto, é por isso que nós estamos juntos com os nossos irmãos, os mais variados, com diversos níveis culturais, com diversos níveis morais. E, portanto, não se compraz em procurar os defeitos dos outros. Ele procura se esquecer, ele age como crianças e não deixa escapar o sentimento de que esteja percebendo os erros do semelhante. No entanto, o cristão, segundo a recomendação da espiritualidade, é aquele elemento observador, ativo, aquele que sabe distinguir os erros do seu semelhante, das suas qualidades, e que procura ajudá-lo. Não é aquele que utiliza malícias para se sobressair no âmbito do relacionamento, para incriminar as criaturas, para lhe causar constrangimentos diante de certas situações que ocorrem no âmbito das relações humanas. E, portanto, é aquele que está sempre com o coração cheio de amor para doar espontaneamente aos nossos semelhantes, aqueles que nos cercam todos os dias. O homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições, é aquele que conhece a si mesmo, é aquele que sabe que possui defeitos inúmeros e sabe que para praticar o bem será necessário se alienar à prática do bem, será necessário automatizar a prática da caridade, será necessário automatizar em seus arquivos mentais que lá constam os reflexos condicionados da prática espontânea do bem e do amor ao próximo. Os espíritos, quando se referem também a este assunto, mais especificamente André Luiz, ele diz que sabe que aproximadamente 200 mil anos, que era, na verdade, quando ele escreveu, quando ele psicografou através de Francisco Cândido, Francisco Cândido Xavier psicografou a sua mensagem, o conceito do Homo sapiens se estendia de 200 mil anos até os dias atuais. Então ele acha que é um tempo relativamente curto ainda para que toda a sociedade humana, em sua amplitude, venha arquivar nos arquivos informacionais da alma o automatismo da prática efetiva do bem. Portanto, quando nós, no ambiente espiritista, estamos automatizando a prática do bem, nós estamos contribuindo para aprimorar, portanto, esta alienação que todos nós iremos obter no futuro. Teremos esta alienação sublime que nos induzirá sempre à reincidência da prática do bem, da mesma forma ou de forma parecida com o mal que ainda se estende na sociedade humana, que é fruto dos impulsos mal administrados de muitos de nós, que traz do passado as suas reminiscências e ainda não conseguem se superar diante das oportunidades que nos oferecem as reencarnações aqui na Terra. Portanto, estejamos muito atentos também a este fator que é de grande importância, a fim de que nos transformemos efetivamente em verdadeiros cristãos, que é o grande objetivo de cada um de nós com os ensinamentos da doutrina. Bom, eles nos ensinam ainda que o homem de bem não tenta fazer valer o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. É aquele que detém certas qualidades, mas os espíritos nos ensinam de que quando percebermos que temos determinadas conquistas, devemos silenciar e guardar conosco estas conquistas, porque não estaremos no ambiente social juntamente com aqueles que pensam como nós, juntamente com todos aqueles que irão agir de forma semelhante às nossas ações. E, portanto, estamos num ambiente heterogêneo, onde se encontram diferentes tipos de criaturas, onde se encontram diferentes tipos de
de intenções, onde se encontram diferentes pensamentos, diferentes projetos, diferentes configurações a partir das observações de que cada um de nós consegue, através da aquisição do conhecimento do passado, através das experiências que vivemos. Então, cada um de nós tem um mundo especial, diferenciado um do outro, e, portanto, vamos transferindo gradualmente no ambiente de um relacionamento humano superior, com base nos princípios do amai-vos uns aos outros, e aprendendo a conquistar a tolerância, a paciência, a fé em Deus e, além da fé, da confiança em Deus. E desta forma, iremos transformando o nosso campo mental, iremos transformando as nossas condições íntimas, iremos modificando os nossos pensamentos. Não se envaidece com nada, com a sua sorte, com os seus predicados pessoais. É um homem simples. O homem simples não se envaidece. Sabemos que dos grandes defeitos da sociedade humana, a vaidade é o que menos prejudica os semelhantes, prejudica mais aquele que é detentor deste sentimento. Mas deve ser combatido, evidentemente. Sermos menos desta forma, seremos mais com o Evangelho de Jesus. Os Espíritos nos garantem de que o que foi escrito nesta mensagem do Evangelho, no capítulo 17, não é uma relação completa das qualidades que caracterizam o chamado homem de bem dentro dos conceitos da análise espiritista. Mas aqueles que conseguirem, pelo menos, observar estas referências que nós fizemos, aqueles que se esforçarem pela prática do amor ao próximo através do perdão, da compreensão, da tolerância e desenvolver estes sentimentos, conseguir uni-los àquilo que se considera, àquilo que se determina através do conceito do homem de bem no ambiente da sociedade humana, somando-se, portanto, estas características que fazem parte da percepção do homem do mundo e da percepção do mundo espiritual, nós estaremos aptos a empreender e desenvolver as conquistas que não nos foram reveladas nesta mensagem, que dizem respeito ao homem de bem. Quer dizer, existem muito mais qualidades que o homem de bem, segundo a análise da espiritualidade, poderá ser caracterizado como um cristão efetivamente verdadeiro. A grande verdade é que todos nós estamos ainda muito distantes de colocar efetivamente em prática os ensinamentos de Jesus. Todos nós estamos nos ambientando ao mundo neste momento histórico da evolução dos ensinamentos da espiritualidade que complementam o Evangelho do Cristo, que complementam os ensinamentos obtidos por Allan Kardec e que no futuro fará com que abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos para verificar de que a extensão do Evangelho é muito maior do que se possa imaginar. Nesse instante histórico da nossa evolução, nos conduzimos desta forma, porém no futuro nós teremos que nos esforçar muito mais para colocar em prática o amai-vos uns aos outros. Obrigado a todos. Então, agora, depois das importantes lições que o Senhor José Maria nos passou, vamos acalmando nossa mente, vamos fechando nossos olhos, vamos sintonizando com o salão de palestras da nossa casa espírita, absorvendo todas as boas energias daquele ambiente, possamos nos sentir presentes dentro daquele salão, envolvidos pelas boas energias, os bons fluidos da espiritualidade, que trabalha incessantemente naquele ambiente, mesmo enquanto as portas físicas da casa se encontram fechadas, o trabalho espiritual segue incessantemente,
Nos sentimos agora, então, abraçados pela espiritualidade, pelas essas boas energias, que elas possam envolver a todos nós, as nossas famílias, nossos amigos, parentes, vizinhos. Possamos, ao nosso redor, ter um ambiente de paz. Se o mundo briga, se existem guerras, discórdias, desavenças, que pelo menos no nosso lar seja um ambiente de paz, de tranquilidade. E se cada um fizer dentro do seu lar um mundo de paz, todo o planeta será de paz. E nos deixemos envolver pelas boas vibrações, pelas boas intenções, pelos bons pensamentos, pelos espíritos benfeitores e amigos de paz, de união, de amor fraternal. Que essas energias fluídicas envolvam a todos, unidos dentro daquele salão de palestras do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho. E numa só oração, nos conectaremos agora para agradecer por tudo que temos de bom em nossas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações e livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa semana para todos. E se Deus quiser, estaremos juntos novamente na próxima semana. Grande abraço.